Então já olha ali. Já vamos calar aqui. Ok. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco da 3RH Intercâmbio, estou aqui com a Celina da M Canadá mais uma Olá. vez, né, Celina? Sim. Queremos Convidados? Exatamente, queríamos agradecer muito a presença aí da Monique, do Felipe, do Rodolfo, né, nesse webinar. Eles estão em situações um pouquinho diferentes, vamos colocar assim, num momento canadense, mas eu acho legal que acaba passando, né, uma perspectiva, né, diferente, né, para quem está vindo. Felipe e a Monique estão aqui há mais ou menos 2 meses, é isso, Felipe? Quase 2 meses, né? Ou seja, eles vão passar para vocês ali bem fresquinho, aquelas ansiedades dos primeiros momentos, as dificuldades, né? O que encontraram, o que ajudou e o que eles podem ajudar vocês passando informação. Grande Rodolfo está aqui há quanto tempo, Grande Rodolfo? Cheguei no final de julho. Então passado. já vai fazer 1 ano aqui, né? Então ele já ano. está um pouquinho mais, já está passando. Os dois estão na Langara, né? O Felipe está na Langara e o Rodolfo está na Langara. Os dois estão na Langara fazendo um programa de marketing que é bem semelhante. Os dois estão no mesmo programa? Não, O meu é PDD. o do Rodolfo é o PDD, que é a pós-graduação. O do Felipe é o diploma, né? Quer começar com perguntas? O que vocês... Não, eu acho assim, eles podiam se apresentar um pouquinho para eles entenderem o perfil, né? E o que levaram vocês a virem ao Canadá. Vamos começar por aqui e a gente vai lendo as perguntas. Tá certo. Então, quer começar o Felipe e a Monique lá na ponta? Então, vamos lá. Podemos. Bom, a gente começou o nosso planejamento Canadá em 2015, né? No final assim, de 2015. Isso. E aí fomos, aquele passo a passo, que acredito que muita gente que está assistindo tá fazendo. Vimos todos os vídeos da 3RH, todos os hangouts, tudo. E fomos seguindo passo a passo e a gente, nossa história assim, né? Contando resumidamente, a gente trabalhava na mesma empresa, né, e no meio do ano passado a gente saiu da empresa, a empresa pau das pernas, mandou um monte de gente embora, como acho que é um retrato que está acontecendo no Brasil hoje. Uma empresa antiga, na verdade, uma empresa né? antiquíssima, né, mais de 100 anos de empresa. E aí a gente resolveu agilizar o Plano Canadá, né, e, bom, eu acho que você tem que fazer um bom planejamento financeiro, tem que estudar inglês bastante, tem que estudar muito inglês, eu acho assim, isso é um ponto assim fundamental, porque é o que você precisa. Desenvolveu esse, você já tinha um nível muito alto ou você foi desenvolveu? Eu já tinha um nível bom de inglês, né? Eu trabalhei em uma empresa multinacional, eu formei na cultura inglesa, mas quando tinha, sei lá, 19 anos de idade, então a gente, claro que ao longo do tempo acho que a gente perde um pouco o inglês se você deixa de praticar. Então eu tive que voltar tudo aquilo, mas quando você chega aqui você realmente tem um choque de língua, eu acho, né? Até você trocar o seu chip aqui, você leva um tempinho, né? E eu acho o inglês, assim, uma dica aí pro pessoal, eu acho fundamental você manter um estudo constante, né? Grande Felipe, hoje a gente está aqui na quarta-feira, você começou a Langara há 2 dias atrás, né? Quais estão sendo as suas primeiras impressões? Como é que foi esse primeiro baque, assim, de voltar para uma sala de aula depois de tanto tempo, num idioma diferente? Gente, o que você está achando? Só posso falar um negócio, é totalmente diferente do que todo mundo está acostumado no Brasil, entendeu? Eu estou gostando da faculdade, acho a faculdade super organizada, eles têm a parte de interface de internet, onde tudo é feito por ali, o professor interage com você por ali, passa matéria, prova, quiz, né, série de informação que você tem por ali, então é assim, não vai sair, tecnologicamente muito mais avançado do que eu esperava, que eu tinha de exemplo no Brasil, né? Então... Mas as aulas, bom, comecei agora, essa semana, né? Eu não tenho nada a reclamar, achei os professores super bem preparados, né? Todos são simpáticos, solícitos com você, sabe? Eles ficam preocupados se você está interagindo na aula ou não. A estrutura, pelo menos da minha experiência, pouco tempo da Langara, eu achei fantástico, nada a reclamar, entendeu? Tudo que você precisa tem ali. Quer ir de bicicleta, tem um vestiário ali para você se trocar, quer ir de ônibus é pertinho, quer pegar um metrô também é pertinho, então você tem um monte de facilidade. Lá dentro da Langara também você tem um suporte de conselheiros deles lá dentro, pode te solucionar um monte de dúvida, tutorial, se você tem dificuldade no inglês em alguma parte ali, tô começando, por exemplo, né? Bom, posso falar aqui, meu ponto fraco, acho que é o writing. Então,
Mas vai melhorar ao longo desse tempo Vai de melhorar. curso, Não né? tem como não melhorar a cara do Rodolfo. Tem que melhorar. Não tem outra opção. Mas eles têm um suporte todo lá que eu fiquei assim, bem impressionado com essa parte. Muito diferente do Brasil. Né? Tá legal. Então o Rodolfo, se quiser complementar com mais alguma coisa aí de... Vamos lá, Rodolfo, se apresenta, meu garoto. Bom, a minha primeira experiência aqui em Vancouver foi em 2011. Eu vim para finalizar meu curso de inglês. Eu tinha acabado de me formar no Brasil em inglês, né? E vim para fazer um intercâmbio de inglês. E eu adorei a cidade, eu passei o inverno aqui, foi uma experiência sensacional. E vida que segue, eu voltei para o Brasil, fiz minha faculdade, terminei minha faculdade, coisas que acontecem, mas a Vancouver não saiu da minha cabeça. Geralmente Isso aqui assim, é né? a ilha de Lost, isso aqui. É muito Você não paralelo. consegue sair dela. olha. Esse mundo paralelo de Vancouver é muito bom, mesmo tendo vindo no inverno. Então, morar em Vancouver sempre teve presente esse plano na minha vida, que acabou eu desenvolvendo isso mais no final de 2015 e início de 2016. Vendo o que seria melhor para mim, né, com a ajuda de vocês, a gente chegou à conclusão que um post-degree na Langara seria a melhor solução. Em marketing management, né, que é o curso que eu estou fazendo, e na verdade eu estou fazendo até mais corrido do que eu poderia fazer. Eu estou fazendo o máximo de matéria que eu posso por semestre, porque eu quero acabar logo para poder realmente entrar no mercado de trabalho full time aqui. Eu acho assim, lógico, gente, olha só, eu acho legal que o Lipe acabou de chegar, né, pressão maravilhosa da faculdade, né, ontem até eu estava eu e o Rodolfo aqui, a gente trocando uma ideia sobre assim, problemas que a gente vê também nas instituições. Até eu achei legal que ele falou, assim, eu falei, olha, é engraçado que você está passando para mim, são problemas não só das faculdades ou da maioria delas, mas como um sistema que funciona no Canadá. A gente fez uma brincadeira. Às vezes você fala uma coisa com uma pessoa e ela te fala uma coisa. Você vai numa outra pessoa, ela fala outra. Isso é uma coisa que eu aprendi no Canadá. Se você for num banco e uma pessoa disser para você, olha, não dá para fazer isso aqui porque o sistema não deixa. Vai na pessoa do lado. É verdade. Não perde mais seu tempo com aquela pessoa. Vai numa outra pessoa. É engraçado isso. A gente... É engraçado, por mais lógico, é um país baita organizado, a Langara é uma baita de uma instituição super organizada, a gente vê isso em todos os lugares. É meio que uma coisa cultural dessa coisa. Às vezes uma pessoa fala uma coisa e a outra acaba dizendo ao contrário. A gente sofre um pouquinho com isso até como agência, mas bola pra frente, assim que vamos em frente. A gente teve, assim, acho que as nossas duas primeiras semanas, né, amor? As duas primeiras semanas foi assim, a impressão foi melhor impossível, porque a gente conseguiu tirar tudo que precisava. A burocracia aqui é uma coisa que... Eu sei que... Dá vontade de dar risada, eu tô falando isso porque eu acho que nós, do Brasil, ficamos mega preocupados com isso. Chegar aqui, como é que a gente vai resolver? Tem o SIN number, tem o ID, tem a conta de telefone. É feito pra te ajudar. Não é pra ficar, tipo, fazendo perder tempo, nem nada. É feito pra te ajudar. Facilitar, mas acho que né? quem tá chegando aqui fica um pouco apavorado com isso, até porque você tá entrando em terras nunca antes navegadas, né? E a experiência que a gente tem com essas coisas no Brasil também não é muito boa. Não. Então, quando a gente vem pra cá, ir ao banco aqui é uma maravilha. Geralmente, quando eu faço consulta, o cliente tem intenção de abrir uma empresa, então, quanto tempo leva pra abrir uma empresa? Bom, 72 horas? Sério? Não, pra pedir... Não, 72 horas, você já sabe que seu NPJ, é simples, você liga pra um número, já sabe. Então, assim, facilita bastante, né? Isso foi uma coisa bem chocante. A gente pede para os nossos parte. clientes, para quando eles chegarem aqui, botarem o pé no Canadá, vir visitar o escritório da 3RA, se você estiver em Vancouver e Toronto, vá ao escritório da 3RA para a gente fazer o que a gente chama de boas-vindas. Acho que vocês dois passaram por isso. Fizemos. Então é o seguinte, a gente dá aqueles primeiros passos para você. Mas isso é engraçado, porque se a pessoa não vier aqui numa segunda semana, depois nem ficar insistindo pra pessoa vir, porque ela fala, mas é tão fácil as coisas aqui, tá bom, a gente só quer te dar um empurrãozinho pra ficar um pouquinho mais fácil, Mas né? é bom você ter alguém pra te guiar, né? Mesmo Não, que seja vale muito fácil, a pena. eu acho que é bom, olha, vem aqui, é assim que faz, é assim que funciona. Então a gente tá aqui como central de apoio mesmo, né? Pra qualquer coisa. A 3RA M Canadá é a sua segunda casa dentro do Canadá. Você tá num país diferente, a gente entende isso, a gente trabalha com essa diversidade, com essas expectativas, a gente sabe que isso faz parte do nosso trabalho. Mas eu comecei a falar esse ponto, até botar assim um pouquinho negativo, dessas vezes, que é uma coisa do Canadá que eu sinto, né, como um novo imigrante,
Mas eu acho uma coisa bem legal das faculdades, né, e a maioria delas tem isso aqui, é aquela ajuda que elas te dão para começar a construir o seu network, entrar no mercado de trabalho. Você fez uma coisa que eu achei muito legal um tempo atrás, aquele negócio Do Whitecaps. Whitecaps, né? Porque a ideia do Rodolfo é trabalhar com marketing esportivo e tudo mais, e quando eu vejo tá ele lidando com o melhor time de futebol daqui, vamos dizer, o Vasco daqui, né? Aliás, é um prazer, só tem vascaíno nessa mesa aqui hoje. Eu não sou, não. Então é o seguinte, quando eu vi, eu tava o Rodolfo, né? Uma Todo pessoa mundo que chegou vai aqui tem levantar menos de um ano, trabalhando, né, com marketing do time de futebol daqui, que é um sonho dele. Eu achei muito legal. A experiência que eu posso falar da Langara, né, mas eu imagino que isso aconteça com a maioria das faculdades aqui. Esse suporte. Se você sabe o que você quer, se você corre atrás, é muito mais fácil para eles te ajudarem. É claro que eles também estão ali querendo entender o que os outros que ainda não definiram o que eles querem para poder ajudar. Mas eu cheguei aqui já sabendo o que eu queria fazer, como eu queria fazer e qual empresa eu queria trabalhar. Ou seja, para mim foi muito mais fácil. Faça a sua Você já pesquisa, focou, né, vai na atrás, Exato. corra atrás também, né? Não, mas isso sou eu. importantíssimo. Para mim foi mais fácil por causa disso. Mas tem gente que não sabe. As empresas aqui são muito diferentes das empresas do Brasil. A cultura empresarial aqui é totalmente diferente. Mas se você pesquisa, fica fácil, você tem esse suporte de volta das instituições. Então, assim, no seu primeiro semestre, você foi aluno full-time, claro, você conseguiu estudar e trabalhar no seu primeiro semestre? Eu consegui um emprego na semana que eu comecei a trabalhar. Começou a estudar? Ok. Então, claro, foi Na um área emprego. ou Não, foi um emprego numa bakery e eu fiquei lá até o início desse ano, mas eu conseguia trabalhar e estudar. Era corrido, ainda mais por ser primeiro período de faculdade, então são coisas muito novas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, uma outra estrutura, mas eu consegui sem problema nenhum. Geralmente a gente pede para que o cliente ele tenha um financeiro para se manter por volta de 4 meses aqui dentro do Canadá. O Rodolfo veio um pouquinho antes, eu lembro, né, Rodolfo? Uns 2 meses antes de começar a aula para se ambientar e tudo mais. Nesse tempo você não pode trabalhar, mas você já pode começar a procurar emprego, construir seu network, né, e tudo mais. Né? Então, assim, a gente sempre pede para o cliente que venha pronto, que é o que você fez o IELTS também, não é isso? Fiz. Ele Fez o estudou IELTS. pra caramba, fez o IELTS. Eu lembro que esse aqui também estudou muito lá no Brasil. Pois é, uma relação danada. Então, assim, eu acho, assim, bem importante. Eu acho que tem 2 fatores aí. Um é o inglês, tá, pessoal? Não existe faculdade no Canadá sem inglês. Tá? Não existe. Não Você vai existe precisar nada, nem ter... trabalho. Não, o trabalho nem até... imigração, né? Imigração também não Deixa existe. eu falar uma coisa. Ah. Estávamos conversando outro dia sobre os clientes que terminaram de fazer a residência permanente, foram lá na reta final fazer o Lander, ok? Foi passado o seguinte, tinha uma família fazendo o Lander ao mesmo tempo de uns clientes. A família não tinha proficiência no inglês. Sabe o que o oficial fez? Não assinou o Lander. Não deixou fazer. Por quê? Se você não tem proficiência de inglês, como é que você passou pelo processo, que todo processo precisa de inglês? Eles falam, não, tem alguma coisa de errado, vamos revisar o que tem acontecido. Entende? Então, na verdade, proficiência de inglês é preciso. Se você quer viver no Canadá, Você tá vindo onde a pra um país de primeira língua língua inglesa, é o inglês, né? Então... Ou o francês, dependendo, vamos lá, se você vai para Quebec, claro, o francês vai ser muito mais importante que o inglês, você tem que ter esse preparo de inglês, senão vai se complicar para o mercado de trabalho, fazer faculdade, não tem como. Tem gente que acha que abraço, o professor não vai existe. pegar leve e vai falar devagarzinho, ele fala como ele A fala. mesma aula que é dada para o canadense é dada para o estudante internacional. Exatamente. Eles não fazem mais devagar porque tem um monte de estrangeiro na aula, Nada, vai no ritmo nada. normal, né? Então, assim, então, pessoal, por exemplo, hoje a gente teve até um caso curioso, né? A gente teve um cliente que nós estamos lidando, falou, eles não conseguiram passar no TOEFL, não conseguiram passar na prova da faculdade, aí eles querem ver uma faculdade em Halifax. Eu falei, não interessa, a faculdade em Halifax também vai precisar do inglês, não tem jeito, né? Então, assim, você tem 2 alternativas, ou você aprende o inglês no Brasil, ou você aprende o inglês aqui, tá certo? Isso vai depender das suas condições financeiras, já que você ficar aqui, né, enquanto o inglês você não vai poder trabalhar,
Então, eu posso me dar esse luxo de ir ao Canadá estudar assim. Com certeza o seu inglês vai evoluir em metade do tempo. Com certeza. Tá certo? Mas assim, você precisa ter aquele um determinado nível. E quanto maior for o seu nível de inglês, geralmente mais instituições, mais cursos você vai conseguir escolher. Tá legal? Perfeito. Vamos às perguntas um Então pouquinho? vamos às perguntas então. Quer começar por você? Vou começar por aqui. Eu achei. Quer ver? Acho que tinha uma pergunta que eu vi meu nome aí. Que perguntava, Celina, né? Se na verdade o Lipe, a Monique e o Rodolfo, o primeiro plano era o Express Entry ou se era realmente vir estudar, tá? Então, o plano inicial de vocês. Acho que a intenção era realmente a residência permanente, certo? Mas sabiam também que provavelmente por algumas questões, né, a pontuação não estaria, né, no patamar desejável para o Express Entry. Então, através do programa de estudo, onde eles vão, né, acrescentar pontos com maior escolaridade, né, por ter se formado no Canadá, vai te dar uma pontuação extra também, com direito a Post-Graduation Work Permit, não visto de trabalho, para que eles possam trabalhar aqui após se formarem. Isso tudo vai agregar em pontos, né? Eu posso falar da Langara em todas as entrevistas de emprego que eu tive aqui. Quando eu mencionava a Langara, eu via que a receptividade do empregador era muito boa. Então, é uma instituição reconhecida. Ou seja, no meu caso, não somente a pontuação, mas o reconhecimento da instituição para eu conseguir mais futuramente um emprego que eu quero, onde eu quero. Então, isso foi bem importante na minha escolha pelo post-degree. Eu acho assim, estão os dois da Langara aqui, muita gente fala, eu quero Langara. É legal sempre procurar a 3RA, pessoal, pra gente analisar o seu caso, que cada caso é um caso. Cada então, deles, né? Envia um e-mail pra gente, info, né, de informação, @3ra.ca, tá legal? Eu achei legal essa pergunta aqui do Nicolas, pessoal. E vamos lá. Como foi dito, é recomendado trazer uma reserva financeira para manter-se por volta de 4 meses no Canadá. Qual a média de dinheiro necessária para isso? Eu vou explicar um pouquinho, aí vocês depois vão entrar um pouquinho na realidade para vocês verem se concordam comigo ou não, tá legal? Bem, existe uma situação, Felipe e Monique, eles estão chegando agora, tá? Então, assim, agora vocês vão gastar muito mais dinheiro do que, né? Cara, muito vocês estavam pensando. Então, Já assim, gastou, né? Já gastou, né? Já gastou. Então é o seguinte, eu vou explicar para vocês como a gente faz esse cálculo financeiro, só que, na verdade, você não vai gastar nesse tempo que eu vou te dizer aqui, legal? Então a gente sempre pede para os nossos clientes para que eles tenham dinheiro para pagar a faculdade. Você não pode contar com dinheiro que você vai trabalhar aqui para pagar a faculdade e se sustentar. Alguém discorda? E é o seguinte, o dinheiro da faculdade você precisa ter. É sagrado. Não é sagrado, E assim, esses 4, lógico, depende de como cada um quer viver. A gente sempre coloca assim, eu vou passar para vocês valores mínimos, tá? Não sei se de repente gastam mais do que isso, mas isso que eu vou falar aqui não é você morar num apartamento em downtown, nada disso. É você morar num basement, afastado um pouco, mas você consegue fazer por isso. Então, até uma família de 4 pessoas, a gente contabiliza mais ou menos $1.000 a $1.200 por mês, certo? Isso, afastado de downtown, entendeu? Numa vida bem regrada, sem jantar fora, nada disso. Mas eu só tenho isso, consigo fazer, consegue. Seguinte, então vamos fazer, por exemplo, assim o cálculo. Uma Langara custa mais ou menos $38 mil o programa de 2 anos. Se vier uma pessoa, eu pediria para você ter os $38 mil mais uns $4 mil para se manter. Se vier um casal, isso passa para o dobro, $2 mil mais ou menos por mês, não seriam $38 mil, mais $2 mil vezes 4, seja mais $8 mil. Isso é a reserva que você precisa ter. Na verdade, pessoal, vocês não vão gastar esse dinheiro nessa velocidade. No início, vocês vão gastar muito mais dinheiro do que vocês pensavam que vocês iam gastar. Eu não falei aí de passagem, não falei de visto, não falei de você montar a sua casa, nada disso. Só que 90% dos nossos clientes, quando chega num segundo ano, tá, essas contas começam a equalizar mais. Por exemplo, num programa de férias, que você pode trabalhar o dobro, você recebe mais. Né? No segundo ano, você já tem as chances de ter um trabalho melhor. Então, as contas começam a equalizar no segundo ano. Mas eu te diria que esse valor aí que eu falei é um mínimo
para quem já, por exemplo, quer ir para Langar. Por exemplo, uma faculdade em Toronto, a gente tem faculdade de $30 mil para um processo de um programa de 2 anos. A gente tem faculdade até de $21 mil em Toronto para os 2 anos, tá legal? Então, assim, claro que o cálculo financeiro, cada um é uma coisa bem individualizada, mas essa conta ela vai te ajudar muito. Você precisa ter o dinheiro da faculdade. Se você vier estudar inglês, você precisa ter o dinheiro do curso de inglês, obviamente. E também se manter durante o curso de inglês, tá legal? Eu vou falar um pouco da parte de vistos então, tá? O que a imigração exige que a gente apresente para eles, por exemplo? Quando é solteiro, eu pediria $15 mil para o primeiro ano da sua estadia, mais o valor integral do seu primeiro ano do curso, tá? Quando vem casal, eu pediria então em torno de $24 mil, né, para 2 pessoas. Família de 3 pessoas, $36 mil, 4 pessoas, $48 mil. Eu faço essa base, tá? Que é bem acima, na verdade, do valor que a imigração pede, que eles colocam no site deles, mas por incrível que pareça, eu conheço muitas pessoas que aplicam exatamente com o valor que a imigração pede ali. Tá? E o que acontece? O visto vem negar dizendo que eles não têm, na verdade, a condição financeira para se manter. Porque, em realidade, o que a imigração coloca ali é simplesmente irreal. Entende? Não tem condições de 2 pessoas morarem com $13 mil, por exemplo. Entende? Sobreviverem o seu primeiro ano aqui no Canadá. Então, o valor que está no site, apesar de estar no site da imigração, ele não é algo real. Tá? Olha só, eu acabei perdendo aqui porque as perguntas vão subindo e descendo, né? Enfim... Mas a Maria Luísa colocou ali, é muito confuso receber aqui as primeiras informações. E Maria Luísa, é muita informação. O Hangout, na verdade, ele é ideal para quem já começou, já engrenou um pouquinho nesse processo, está procurando se entender e tudo mais, porque aqui é perguntas e respostas, né? E eu e a Celina, nós tentamos utilizar eles o máximo possível. Né? Eles disponibilizaram o tempo deles para estar aqui, para responder a vocês e tudo mais. Eu peço um favor para quem de repente está começando, ou até mesmo não, já está mais avançado na pesquisa, nos envie um e-mail para info@3ra.ca. Você vai receber um e-mail grande, tá? Com um documento no meio que chama informações importantes. Vou pedir para você ler com bastante atenção, apesar de ser um e-mail grande, você vai receber essas informações gratuitamente, mas ele fala muito do básico do processo, né? Utilize ele como sua leitura de cabeceira, porque assim, mudar de país não é uma coisa simples, né? Então, envie um e-mail para a gente, info@3ra.ca. Para quem a 3RA vai dar uma explicação do processo de educação e tudo mais, como... uma ideia geral, baseada em informações da MCanadá de como funciona o visto, tá certo? Para quem vem estudar. E quem quiser procurar o pessoal da MCanadá para tentar o Express Entry diretamente e tudo mais, Celina, qual é o melhor? Seria pelo nosso e-mail, que é o contact, né? CONTACT @immi-canadá.com. Tem muito material, na verdade, no nosso site, também no nosso grupo do Facebook, que é o SOS Visto e Imigração. Então, assim, a gente coloca muitas e muitas informações. É importante você fazer uma leitura, né? Saber onde começar, quais são as informações que faltam para você colocar o seu plano em ação. Só para incluir, pesquisa. Isso. Muito, informação, sim. Pesquisa. As informações estão aí, a internet ajuda bastante. Você pode pesquisar desde o preço do passe do ônibus aqui até o preço da comida, do aluguel, mas pesquisa, mas sempre venha com uma reserva um pouco maior, porque como o Francisco falou, no início você gasta muito dinheiro e muito nós rápido. Todos somos cariocas, né? Então, assim, é uma cidade cara e espere outras... Se for Vancouver, se for Toronto, são cidades que têm uma empregabilidade maior, chances maiores de um maior salário, mas são cidades também que não são baratas, não. Acho interessante essa pesquisa, o Rodolfo falou, tem que pesquisar mesmo, porque, na verdade, você às vezes vai ver um depoimento de uma pessoa que, de repente, você fala, pô, mas esse cara não tem nada a ver com a minha figura. Mas naquele depoimento você vai buscar informação que vai te ajudar e muito. Então, assim, tem que ver a maior quantidade de informação possível. Vocês colocam no site de vocês vários outros mídias, né, que se a pessoa tem acesso. Então, e realmente, o planejamento financeiro, eu acho que é sempre bom você fazer ele de acordo com o que é pedido e deixar uma margem. Porque aqui, quando você chega, você tem inúmeras opções. Você tem apartamento imobiliado, você tem apartamento que você vai ter que comprar os seus móveis. Aí tem muita gente que compra móvel usado, gasta pouco. Tem gente que vai no Craigslist e compra barato. Tem gente que quer comprar coisa mais nova e gasta um pouquinho a mais. Então
a variação disso, de quanto você gasta, não tem nem como a gente falar aqui, né? Falar assim, ó, vou gastar tanto. Depende da pessoa. Pode gastar 10 mil dólares se quiser por mês, Claro, ou gastar 1.000. Você pode chegar e gastar 10 mil dólares, você pode O que eu chegar acho e gastar interessante é que com 1.000 você ainda tem uma vida legal. ainda tem. Olha só, colocar aqui a pergunta da Gabriela, o Rodolfo deu uma respondida já um pouquinho nisso aí, mas de repente, né, porque eu tenho certeza que são interesses de todos, de repente refrisar. Ela perguntou, muito interessante ver o depoimento da escolha de um Post-Graduation Degree. A gente escuta muito sobre Post-Secondary College. Os dois estão fazendo Post-Secondary College, tá legal? Só que um pós-graduação e o Lipe está fazendo um diploma, né? O Post-Degree oferece também boa empregabilidade? Sei que vocês dois ainda estão cursando, de repente essa pergunta é mais interessante para o Rodolfo, que está lá no final e está fazendo um PDD. Lembrando, nem sempre o PDD é a melhor opção para você, tá legal? Não se apegue muito a esses nomes não, diploma, a gente tem que ver, você vê. Antes o Lipe é mais velho... Conversei com o Francisco bastante, né? Chama de velho não, tá, mas de mais velho. Mais velho. De frente assim, tá igual, né? Mas eu conversei com ele bastante, ele me deixou bem claro, falei, cara, isso é questão de escolha mesmo, a parte de empregabilidade vai depender da pessoa, eu acho, né? Depende eu acho que depende, mas assim, essas faculdades elas ajudam demais. Eu acho que assim, fala você um pouco mais disso aí, Rodolfo, quais são as suas... A minha experiência pelo post-degree é que realmente, sim, a faculdade ajuda bastante, mas a faculdade não vai te ajudar se você não quiser. Então, corra atrás, né? Exatamente. Ninguém vai pegar você pela mão e falar, olha, toma um emprego. A realidade não é essa. A realidade você tem que ir lá, se esforçar. E o que eu vejo aqui no Canadá, você provavelmente vai ver isso em breve, networking aqui é fundamental. E a faculdade te possibilita esse tipo de networking. Na Langara, por exemplo, os professores estão sempre ali para te ajudar de diversas formas. Mas sempre visando o que você quer no futuro. Mas é networking e você saber realmente o que você quer e ir lá e buscar. Sozinho, se você deixar, não tiver interesse, nada vai cair do céu. Tem uma série de faculdades que eu acho engraçado, já me falaram isso. Olha, esse curso tem 92% de empregabilidade. 96, 80, eles falam, não dá pra colocar 100 porque tem gente que não quer trabalhar, ou que não... dependendo qual for o programa, né, gente? Isso aí não é... Como o Rodolfo colocou, o professor, pelo que eu senti, eu comecei essa semana, mas pelo que eu senti deles todos, eu já fiz todas as aulas, mas todos eles se colocaram para te dar o suporte que você quiser. Basta você, como você disse, você ir lá e... as ferramentas estão ali. Estão ali. Por mais que você não saiba usar, se você quiser, você vai lá, corre atrás, que você vai ter. Não é fácil. E ninguém nunca falou que é fácil, mas tá ali. Bacana. Vamos lá, deixa eu falar sobre o ETA um pouquinho, tá? Porque Vamos lá, a gente está novidade. recebendo tantas mensagens, inbox, de tudo que é jeito sobre o ETA, tá? Então, só para ficar claro, ele não se aplica a todo mundo, ok? Existem condições, tá? Quais são as condições? Você precisa ter mandatoriamente um visto americano válido. Você pode ter um americano válido e nunca ter pisado nos Estados Unidos. Ele vale para você tirar o ETA, ok? Ou ter tido um visto canadense expedido nos últimos 10 anos, ok? Então, essas são as condições. É um formulário online, você preenche, leva cerca de 10 minutos, 10 a 15 minutos, você responde as perguntas muito parecidas com as perguntas do formulário para quem está aplicando para o visto visitante, tá? Você coloca suas informações, paga $7 e tem validade no máximo até 5 anos, a não ser que o seu passaporte vença antes. O que você faz com esse ETA? Você vai imprimir esse documento, esse e-mail que chega com o número de ETA, você coloca junto do seu passaporte, apresenta no check-in. Uma vez entrando no Canadá, você é permitido ficar até 24 semanas como visitante ou até o prazo que o oficial definir naquele momento. Ter o ETA em mãos não garante 100% a sua entrada, assim como qualquer visto, ok? A decisão vai ser feita com o oficial no momento da sua entrada. Então, as pessoas que querem vir estudar por até 24 semanas um curso de inglês ou de francês, podem fazer através do ETA também. Então, isso facilita bastante, né, a vida de muita gente que já está com visto americano ou já teve, né, o visto canadense expedido. É uma maneira fácil, né, de você poder vir ao Canadá e com custo bem menor, tá?
as pessoas que já estão no Canadá com visto de estudante ou de trabalho, né? E o seu TRV, aquela etiquetinha já está vencida. A mesma coisa, aplica também para o ETA e vai valer da mesma forma. Tá? Então essa foi, né, na verdade, já uma expectativa que fosse começar, já tem um bom tempo. Finalmente, no dia 1º de maio, realmente aconteceu. E hoje também aconteceu uma notícia boa, né? Que eu acho que para você também é bastante importante, é a idade dos dependentes, ok? Então a imigração já havia aprovado isso, vai realmente entrar em vigor no dia 24 de outubro de 2017. A idade do dependente, que era até completar 19, vai voltar até os 22 anos. Então, se você tem filhos na idade, né, 19, 20, é uma boa notícia para vocês, tá? Então, aproveita e... Você tem filho de 22? Não, né? Eles não. Pra você, né? Eles estão fora, não. Olha só, deixa eu fazer uma... Achei legal essa pergunta aqui. Da Natasha. Peraí que eu acabei tirando aqui. Rodolfo, é puxado viver sozinho, estudando e trabalhando, ou foi tranquilo para você? Eu vou repetir a mesma pergunta para vocês. Vocês estão no iniciozinho, mas aí vocês vão passar isso aí. Como é que tá? Mas financeiramente eu já estava preparado, como a gente falou anteriormente, né? Fazendo pesquisa e buscando as informações. Agora, sentir sozinho, esse outro lado de você vir sozinho também, eu não senti até agora nenhum problema. É claro. Você passou um dos piores invernos que nós já tivemos em 40 anos, né? Foi o pior inverno. Aí foi pesado. Sobrevivi. E mesmo é que o inverno de Vancouver, mesmo sendo pesado, ele... É light. Vai para assim, pesado aqui é o quê? Menos 10, né? Downtown. Menos 5, aí é pesado pra caramba Vancouver. Mas é sempre muita coisa pra fazer. Então você não tem aquele tempo de se sentir sozinho, de realmente ficar mal na solidão. Isso eu pelo menos não senti, e as outras pessoas que eu conheço que estão aqui solteiros também, sozinhos, não sentiram. E você tendo um hobby facilita bastante, né? Facilita para conhecer gente, para você fazer alguma coisa e ocupar a cabeça. Mas pode ficar tranquilo que faculdade e trabalho já ocupam bastante sua cabeça e seu tempo. Vocês, meninos, eu sei que a primeira semana da faculdade, né, vocês também vieram um pouquinho antes para se adaptar e tal, como um casal, né? Mesma pergunta pro Rodolfo solteiro, vamos botar para vocês como um casal. Tem sido aí as dificuldades, as facilidades? Bom, a gente morava em Petrópolis, né? Perto do Rio, que é uma cidade super calma. Eu adoro Petrópolis, uma cidade maravilhosa e tal. Não tem violência como tem no Rio de Janeiro, é bem diferente. Mas a gente, quando veio pra cá, realmente foi um choque, porque, como o Rodolfo falou, tem muita coisa para fazer a cidade, entendeu? E mesmo você estando com o teu tempo ocupado, é claro que a gente não vai poder ficar estudando e trabalhando que nem doido. Claro, você tem que ter um hobby, alguma coisa, uma válvula de escape, porque isso é saudável, né? E isso ajuda demais. E ajuda, que a cidade, ela te dá essa válvula de escape. É só a pessoa que quiser. Você tem muita coisa para fazer, você tem muita... Vai dar uma volta de bicicleta, você tem passeios passeios até para você aprender mais sobre o Canadá. E coisas até de graça, você não precisa pagar. Você tem que correr atrás disso também, né? Se você ficar em casa lá, ninguém vai bater na sua casa. Né? Pra te chamar pra fazer nada, não. Agora é o seguinte, aí eu sempre me incluo, pessoal, nessa conversa, porque eu me sinto também aqui um novo imigrante, né? A gente tá aqui há 15 anos, que é mais tempo do que a maioria das pessoas que estão vindo, mas também, né, se perguntar... Você não é mais novo imigrante, eu sou né? brasileiro, não me acho novo imigrante, eu me considero... Você passou os seus outros 45 anos no Brasil, né? Só porque tu é vascaíno, eu vou perdoar. Então é o seguinte, olha só. Mas assim, a minha mãe brinca assim, eu sou carioca, né? Eu sotaque depois de 15 anos de Canadá, mas ainda dá pra ver. O Rio é uma cidade linda, né? E a minha mãe, quando vem pra cá, ela fala assim, nossa, eu acho Vancouver mais bonito que o Rio. Eu falo, mãe, eu não sei se eu acho Vancouver mais bonito que o Rio. Tão bonita quanto o Rio, né? Diferente. É bem diferente, Mas você tem o mar, você tem a montanha, você tem os arranha-céus, que é o que compõe as cidades mais bonitas do mundo, né? Então, realmente, é uma cidade lindíssima. O que eu acho que a grande diferença é que aqui você tem infraestrutura para curtir isso e você tem acesso a tudo. Então, assim, eu faço mountain bike, eu pego a minha bicicleta, tá cheio de trilha ali, tudo demarcado de graça. Né? Você tem segurança para fazer as coisas. Eu faço snowmobile, eu pego meu snowmobile, vou lá pro meio, tem uma estradinha lá para eu entrar na montanha. Então, assim,
você acaba tendo mais estrutura para curtir o lugar. Isso é minha impressão, não tô falando mal do Brasil. Gente, não é que amo meu Vancouver Brasil, seja 100% e maravilhoso, tem coisa- não, tá? tem seus problemas Mas, também, em né? comparação, segurança, né, qualidade de vida, é uma coisa que, né, Tá aí, é não muita tem nem o diferença, que né? É falar. muita diferença. Tá sempre nas cidades melhores do mundo, né? Para se viver, O né? pessoal fala que aqui, né, tem muito roubo de bicicleta. Tem a bicicleta, se você largar ela num lugar amarrado, o pessoal pode roubar. Agora, ninguém jamais vai te empurrar da bicicleta Te ou botar uma pra arma. botar uma arma, alguma coisa pra te levar a bicicleta. Mas esse ele tocou num assunto que é um problema de É. Vancouver, né? Eu diria que assim, na minha concepção, o que acontece com Vancouver? A gente está usando mais Vancouver como exemplo, pessoal, porque a gente está aqui e é a impressão Claro. deles e hoje a gente está usando eles aqui, tá legal? Mas a gente vai pegar falando de outros lugares e tudo mais. Mas assim, isso. A bicicleta, assim, Vancouver é um dos lugares mais quentes, né? Tô ficando velho, vou esquecer as coisas. Vancouver é uma cidade mais quente do Canadá, né? Então, você tem pessoal de rua e tudo mais. Aonde eles vão querer morar? Você vai querer, se você é morador de rua, você vai querer morar num lugar que tá menos 40 ou que tá menos 5? Então, assim, você tem um pouco disso aí. O governo dá uma baixa estrutura para essas pessoas e tudo mais. Ela tem um lugarzinho delas que elas ficam, mas é um problema que tem em Vancouver City. Tem até uma história que teve um ano, cara, que teve a equipe que veio, que faz exatamente essa pesquisa das cidades para definir a melhor cidade do mundo. Os caras foram no Best Buy, compraram um computador, foram lá, quebraram o carro deles e roubaram o computador. Então, esse tipo de roubo... Mas ninguém vai te roubo botar uma acontece, arma na mas cabeça. assalto... É. Inclusive, até os moradores de rua aqui, eles também não fazem Nada. nada com você. Passa Não. do lado. É claro Qualquer que hora da noite você passa você num tem lugar que mais tomar perigoso cuidado, e não... porque é uma cidade É. grande também. Você tem que tomar Sim. cuidado. Não Sim, tem é. como você sair abanando o seu celular por aí. Mas você tem toda a segurança do mundo, passa do lado deles, eles não fazem nada. Eu vi uma pergunta que pergunta sobre se a maioria das faculdades aceitam o IELTS ou CELP. O TOEFL, né? Ou TOEFL, é. As faculdades, a maioria delas aceitam realmente o IELTS ou o TOEFL. A gente sempre pede aos nossos clientes, assim como eles dois, para dar preferência ao IELTS, porque vocês gastaram tempo, dinheiro e energia para estudar para ela. Na hora que vocês forem aplicar para a imigração de vocês, aquilo tudo vai ajudar com o IELTS. Você já que estudou para o mais difícil, que é o Academic, então para o General vai ser mais é um fácil, pouquinho né? diferente o Academic e o General, mas eles são basicamente a mesma coisa. Então, a imigração, as faculdades aceitam IELTS e TOEFL, tá? Mas a imigração não aceita o TOEFL. Eu tive agora num evento que teve com a representante do TOEFL, com a empresa que faz TOEFL do IELTS, que faz o IELTS no Brasil. Eu achei bem legal a visão deles de assim, olha, a gente tem um negócio, a gente sabe que hoje tá difícil de marcar provas e outra coisa, a gente não ganha nada com IELTS, tá? Tô falando isso porque é uma coisa que a gente sente que vai ajudar vocês no futuro, tá? Mas eu achei legal ela passando isso aí, que eles estão abrindo em outras cidades, tá? Eles estão abrindo IELTS em Campinas, para quem é de Campinas, e a intenção deles é aumentar cada vez mais o número de centros e de datas disponíveis no Brasil, tá legal? Mas você pode fazer tanto o TOEFL quanto o IELTS. Mas existem faculdades que aceitam o Pathway, tá certo? Então, assim, no caso deles dois, foram para Langara, eu não acho tão... Eu tenho um pouquinho de medo, tá, de Pathway da maioria das faculdades. Não tem nada de errado, são excelentes cursos também de inglês e tudo mais, mas eu vou explicar por quê. Porque a maioria das faculdades, para não dizer todas, tá, porque de repente eu estou cometendo uma gafe aqui, de repente tem alguma que tem, mas que eu conheça não, eles não aplicam uma prova de nivelamento no Brasil. Tá? Geralmente a maioria das faculdades, elas fazem isso, elas vão te matricular em 1 ano de inglês e quando você chegar aqui é que você vai fazer um teste de nivelamento para saber o quanto tempo você tem que estudar de inglês, tá certo? Eu acho isso delicado porque você sai do Brasil sem uma conta fechada. E delicado para visto também. E delicado para visto também. Então, assim, é por isso que a gente tenta utilizar sempre mais escolas de inglês, porque a gente faz um nivelamento do Brasil, você já vem com um plano mais amarrado, tá certo? Que a gente vai saber quanto tempo, ou uma ideia bem forte de quanto tempo você vai ter que estudar de inglês, tá legal? Então, mas existe o Pathway. O Pathway nada mais é que um caminho, né? A faculdade aceita, se a faculdade tiver um convênio com uma escola de inglês, ou com a própria escola dela de inglês, é que ele aceita aquela promessa de que em tanto tempo você vai atingir aquela nota para entrar no curso deles, baseado numa prova de nivelamento anterior.
isso é o Pathway. Mas é um curso de inglês como qualquer outro, tá? Você começa estudando o inglês core, quando você está lá em cima é que você começa realmente um preparatório acadêmico. Tem uma pergunta da Renata aqui pelo live do Facebook, que é a seguinte: qual a nota exigida no IELTS para a Langara para o curso de diploma? Você consegue dizer? Diploma é 6,5. Quer responder você? Eles pedem 6,5 e eu acho que o PDD também é 6,5. A única diferença é que você, no PDD, você não pode tirar nenhuma nota abaixo de 6 em todos os itens, né? Speaking, writing, listening. A Langara, na maioria dos cursos dela, diploma e tudo mais, eles aceitam 6,5 e não olham nenhuma nota mínima, eles olham só o overall, que é a sua média, né? No caso dos PDDs, das pós-graduações, eles exigem um mínimo de 6 por BED, né? Por writing, listening, speaking. É legal a pessoa, acho também, toda essa informação eles têm no site das faculdades e é bem fácil de você achar, porque cada uma tem a maioria é parecida, mas cada uma tem uma regra diferente, né? Então é legal você olhar. A 3RE te informa isso também, né? A gente vai analisar qual é se você já tem a nota. A gente aplica a 3RE também, tem uma prova própria de inglês, tá legal? Ela serve bastante pra gente ter uma ideia desse nivelamento, né? De quanto tempo você vai ter que estudar, né? E tudo mais. Então, assim, para a gente começar o seu planejamento. De repente, por exemplo, um PDD, se você tem um inglês mais fraco, a gente tem, às vezes, cursos que tem uma necessidade de IELTS um pouco mais baixo, de repente aceitam um IELTS 5,5 ou um IELTS 6. Então, você tirou 60% na prova da 3RE. A gente sabe que provavelmente, se você estudar e tal, você vai conseguir o 6. Já o 6,5 já é um pouquinho mais complicado, né? E tudo mais. Porque às vezes a pessoa pensa, é só meio ponto, gente, mas na hora da prova é muita diferença, muitas perguntas, para vocês terem uma ideia, o nosso cálculo é mais ou menos isso. Cada meio ponto no IELTS são de 2 ou 3 meses estudando inglês no Canadá. O inglês não é brincadeira. Não. Eu posso falar que quando eu tirei 6,5, eu recebi a notícia, eu tirei 6,5, sabe? 6,5, eu tirei 6,5. Acho que eu dei um pulo, minha cabeça foi até no teto. De tão feliz que eu fiquei, porque realmente a prova é um alívio, né? É massacrante, né? É um dia pesado. Acho que essa pergunta do Marcelo é interessante. Eu vou fazer essa, mas antes alguém perguntou aqui se a Monique está trabalhando. Isso é legal, a Monique falar. Eu até comentar, a Monique comentar o que é para você, né, conseguir um emprego aqui, vamos dizer assim, né? Não, a gente chegou e eu fui fazer um curso de inglês aqui de 3 semanas só para refrescar um pouco o inglês. E agora, essa semana que eu tô pegando firme na parte de procurar emprego. Senti uma pressão sua aí, né? A Monique fala isso mesmo, né? Não, porque... Sustentar a família. É isso aí. Tem que sustentar a família. Queimaram o sutiã, agora se vira no esteio. Vai lá, Monique, brincadeira. Então, aí agora que eu peguei firme e já fiz até um workshop aqui com vocês para ver como que faz o currículo, a tal da cover letter, que a gente não tem isso no Brasil, que é uma carta de apresentação. Esse workshop que a gente faz aqui para os nossos clientes é bem legal. É muito bom, é todo em inglês, né, que vocês proporcionaram, achei ótimo. Se vira no esteio. Ela fala um inglês, né, tranquilo, dá para entender muito bem. Aí a gente já fui para casa com um monte de informação nova, aí já modifiquei lá o meu currículo, comecei a fazer cover letter e agora eu estou buscando os empregos. Já fiz uma entrevista, mas foi pelo Skype. Não sei, vamos ver se eu passei. A resposta vai vir aí em breve. Legal, boa sorte aí, Monique. Então, quem sabe a gente não faz outro hangout com ela no futuro, né? Pra contar o que está acontecendo. É interessante dizer que aqui a gente perde bastante tempo para fazer uma aplicação para o emprego, né? Porque, isso aí é legal. Porque você tem que... Você tem que pesquisar sobre a empresa, falar um pouco da empresa, né? A tal da cover letter, que tem que preparar de acordo com o emprego que você quer aplicar. Esquece o Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil. O currículo que você construiu no Brasil, ele é aceito aqui. Só que a estrutura que você faz, a forma como você faz isso que o Rodolfo falou. Muita gente pensa, a experiência... Eu já ouvi gente, inclusive, falando isso, gente que está aqui, falando isso. A experiência que você tem no Brasil, você joga fora. Não, jamais. Não, eu conheço tanta gente que está em posicionamento até legal aqui, já consegue, já está em cargo gerencial, que já está aqui há um ano. Tem que vir com a cabeça aberta, né? Sim, sem dúvida. Com a cabeça aberta. E você, é óbvio que você vai perder a sua experiência, que faz parte da tua vida. E vai te ajudar, inclusive, até se você estiver fazendo um curso, o background que você tem. Eu tenho um background profissional grande, trabalhei em algumas empresas. Isso ajuda
Constantemente, acrescenta, né? Constantemente. Ó, eu vou contar uma historinha aqui, rápida aqui, que a gente já tá até com o tempo meio... Eu vou ler a pergunta aqui do Marcelo, mas eu achei essa história bem interessante, tá legal? Quando você vem de uma profissão regulamentada é um pouquinho mais complicado. Como, o que são profissões regulamentadas no Canadá? Profissões que são regulamentadas no Brasil. Que tem um órgão que regulamenta ela, né? Então, direito, engenharia, as profissões de saúde, mas, por exemplo, marketing não é. Centro de administração não é, tecnologia não é. Então é o seguinte, essas que são regulamentadas, elas são um pouquinho mais complicadas de você conseguir um emprego naquela área e tudo mais. Mas existem também cursos que podem te ajudar com isso. A gente teve um cliente que fez um negócio que eu achei fantástico, tá? Ele veio aqui no workshop, ele é arquiteto. Ele veio aqui no workshop da Brenda, né? E ele aprendeu que existem 3 tipos de currículo no Canadá, aquela história, que tem um desses currículos que você aplica para uma empresa, mas não necessariamente para uma vaga. O que ele fez? Ele aplicou para essa empresa, mas botando como uma vaga administrativa. O que ele fez? Ele foi, eu acho que foi legal aquilo que você falou, né? Que você vai, você tem que estudar a empresa quando você vai aplicar para uma vaga. Dá um trabalho muito maior do que no Brasil. Gasta um tempo. Eles são muito profissionais aqui, pessoal. Eu, como um bom brasileiro, um bom carioca, comi um quiabo aqui para os caras são bem profissionais. Então é o seguinte, e esse rapaz, ele fez uma coisa que eu achei super inteligente. Ele foi descobrir o Facebook do CEO da empresa, LinkedIn, da pessoa de RH da empresa. Quando ele chegou lá, ele já sabia meio da vida, ele se candidatou, ele se apresentou para uma vaga administrativa. Quando ele chegou lá, ele começou a contar da história dele, ele já sabia um pouco da história das pessoas que trabalhavam na empresa. Ele falou, mas por que você está numa vaga administrativa? Ah, não, porque eu sou formado em arquitetura no Brasil e tal. Final dos ovos, final da história. Ele foi contratado por uma área ligada à arquitetura. Isso dentro daquela é empresa. super normal, essa pesquisa eles não consideram invasivo você ir e pesquisar quem vai te entrevistar, pesquisar a empresa. É super normal aqui e sempre recomendam fazer isso, né? Até porque provavelmente Corta um vão caminho. olhar, você também vai procurar Também no Facebook. Peraí, o que o uma via Rodolfo de mão faz? dupla. Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu acho assim, corra atrás, vá atrás, nada vai cair no seu colo, mas assim, eu acho um Canadá que dá muitas oportunidades, tá certo? Eu acho um país, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, vocês falem o que vocês acham, mas assim, o que acontece? A maioria das pessoas aqui não tem o inglês como sua primeira língua. Sim. Então não se sinta limitado porque o seu inglês não é perfeito. Vá, meta as caras mesmo. Tô gostando que a mulher que tá me olhando, amanhã ela vai igual uma louca para emprego. Já tô igual uma louca. Muito bem, Monique. A pressão que o Lito tá botando Ele em já cima até dela. fala assim, quando chega 10, 11 horas da noite, chega, larga esse computador, vem ficar comigo um pouco de televisão. Não, eu tenho que procurar emprego. Isso porque vocês chegaram semana passada, né? Mas é normal, pessoal. Assim, coloque na cabeça que você vai estar começando de novo, dúvidas, incertezas. A 3RA e a M Canadá tentam, né, fazer esses hangouts aqui exatamente para te trazer um pouco mais para a realidade aqui de dentro. O que eu falei para vocês no início? Fale verdade, não tem... Tô gostando, não tô gostando. Não tô gostando. O que está acontecendo? Então, assim, para trazer vocês o máximo possível da realidade aqui, para que vocês tenham uma adaptação mais fácil, mas sim, vocês vão estar mudando de país, numa nova realidade, com menos networking. Então, é tudo novo. Então, venha com a cabeça de que estou indo para o novo, tá legal? E como plano Canadá, eu tenho um ditado na minha cabeça. Nunca deixe para amanhã o que você podia ter feito ontem. É. É verdade. Então, assim, você tem que... É isso mesmo. É verdade, porque pressão, a gente perde uma trabalho, janela mas... ali de oportunidade, né? Às vezes a gente deixa uma coisa passar, não, depois eu faço. Aí, por exemplo, pontuação do Express Entry, vem assim, né? Aí eu tô vendo o povo todo desesperado, Serena, eu quero entrar pra ontem. Cadê a prova de inglês? Ah, eu não fiz ainda. Cadê minha equivalência? Eu não fiz ainda. Quer dizer, né? Tudo que a gente vai deixando pra assim, depois... Aos 3 meses atrás, eu acho que 80% dessa empresa aqui não era PR. É. Hoje deve ter sido com essa baixa de pontuação, deve estar nos 50%, né? Acho que talvez aí os 30% tenham conseguido aí entrar no processo de residência. Mas eu chego aqui, cara, quando tem sorteio, eu vou bato na cabeça dos outros. Vem cá, já fez tua prova? Já fez teu IELTS, né? Então, quer dizer, brincadeira, mas assim, não deixe realmente exatamente o que ele falou. Aproveita que a pontuação tá baixa, cai dentro, estuda inglês, faz uma pós-graduação, vem pra cá estudar. Mas se você tem vontade de ir pro Canadá, porque as coisas mudam, né?
Então tem época que está mais fácil, tem época que está mais difícil, e assim acontece. E pro Express Entry tem que focar 100% do seu IELTS. O foco é sempre o CLB 9, que é 8 no listening, 7 nas outras habilidades, porque isso faz uma grande diferença na sua pontuação. Então a gente tem visto, cada cliente está recebendo convite, na verdade, né? Tem uma idade, por exemplo, 33 anos, né? Que na verdade já perdemos alguns pontos, de repente somente uma graduação, mas altíssima proficiência no inglês. 3 anos ou mais de experiência de trabalho comprovado, você já consegue estar no pool do Express Entry com uma boa expectativa, né, de pontuação. Antes de eu entrar aqui na pergunta do Marcelo, que eu já até coloquei aqui como broadcast, eu vou falar isso. Então, David, você não precisa terminar uma faculdade, pessoal, para começar para batalhar pela sua imigração, não. Você não precisa terminar a faculdade aqui. Você não precisa terminar a faculdade aqui no Canadá. Você pode, você tem a pontuação, você vai atrás dela. Assim, do Brasil você pode tentar a sua imigração. Eu tenho gente que, eu não quero esperar no Brasil. Vem fazer uma faculdade e às vezes no meio da faculdade conseguem essa imigração. O que acontece? Tem gente que desiste da faculdade. Ou tem gente, o que acontece? Como um residente permanente, você paga em torno de 2,5 vezes menos. Tá certo? Muita diferença. Faz muita diferença. Então, uma Langara que custa uns 18 mil por ano, você divide por 2,5 para ver quanto vai custar como residente. Então, se você quiser continuar o seu curso, eu não estou falando para você largar a sua faculdade, mas você vai pagar muito menos. Então, assim, batalhe sempre pela sua imigração. O inglês é um ponto primordial disso aí. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Dúvida minha? Por exemplo, eu estou estudando Langara. Vamos dizer que é uma empresa bacana, Pereré, aplicou para Express Entry e conseguiu o PR. Nesse momento que a gente conseguiu o PR, eu tô na Langara você paga por termo, né? Por termo. Eu posso entrar com PR e automaticamente eu posso pagar menos ou não? O que você pagou, você já pagou, né? O que pagou já era, né? Pra frente. A partir do momento que você conseguiu o PR ali pra frente, aí você começa a pagar. Ótima informação. E assim, o fato de você se formar aqui no Canadá também, né? Desde novembro de 2016, você ganha pontuação extra, tá? Então, se você completou um programa de 1 a 2 anos, você ganha 15 pontos. Programa de 3 anos ou mestrado são 30 pontos. Isso faz muita diferença. Isso pode fazer a diferença de você conseguir ou não conseguir. Muita gente estava chorando, eu pago isso tudo pra nada. Não, a verdade era, você não tinha nada. Agora estão te dando de 15 a 30 pontos, além de um maior nível de escolaridade também, caso você só tenha uma formação, empregabilidade. Então, tem umas vantagens aí. O estudo, ele te... Vamos botar assim, coisa que, né, que as pessoas muitas vezes buscam e vir estudar no Canadá para tentar a imigração é que o estudo é a maneira mais fácil de você obter um visto de trabalho no Canadá, mais rápida, certo? E dali a história começa a acontecer. Mas o estudo vai muito além disso. Ele vai te ajudar com network, com conhecimento das regras canadenses, com ajuda para entrar no mercado de trabalho. Você tem umas matérias muito doidas, que a matéria é te ajudar a táticas para entrar no mercado. Tem uma matéria que é procura de emprego. Então, assim, cara, você tem a faca e o queijo na mão. Fazer cover letters. É importante saber o seu perfil hoje para ver, eu tenho entrada para uma residência permanente ou, peraí, eu quero ir o quanto antes, eu venho através de programa de estudo porque eu tenho network, tenho a pontuação extra, ou eu preciso entrar pelo programa de estudo, que é a minha única janela de possibilidade para uma futura residência permanente. Então, essa análise de perfil, na verdade, é extremamente importante. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, para vocês entenderem, se vocês quiserem fazer primeiro essa análise, até já respondendo um pouquinho aqui do Marcelo, tá legal? Mas se vocês quiserem fazer uma análise, olha, eu já fiz uma pré-análise aqui, eu vi que eu tenho uma pontuação muito alta, eu acho que eu consigo me encaixar na Express Entry, conversa com a Celina. O e-mail dela tá aqui, ó, é o info@ime-canadá.com, tá aí na tela para vocês. Não, eu já vi que eu não tenho como agora uma pontuação, eu vou precisar estudar inglês no Canadá, né, ou vou precisar estudar inglês e fazer uma faculdade. E você procura a 3RA, legal? Que é o info@3ra.ca. Então eu vou pegar esse gancho para explicar aqui que o Marcelo perguntou. Ele perguntou, Francisco e Celina, se a minha intenção é emigrar definitivamente, estudando primeiro e depois PGWP, como funciona a dinâmica entre a 3RA e a IME Canadá, até onde vai a atuação da 3RA e aonde começa a da IME Canadá? Na verdade, elas começam juntas desde o início, né? Quer responder você ou quer que eu fale? Vamos lá. Apesar, né, da gente dividir alguns escritórios, né, somos duas empresas independentes. Okay? Muita gente acaba, não, mas é a mesma coisa. Não, são coisas diferentes, tá? Então, a parte da 3RA é toda a parte acadêmica.
Certo? Elas se completam, o serviço das duas empresas se completam, a gente precisa conversar entre a gente. A gente não entra em detalhes da vida do cliente. A não ser que o cliente me permita falar. Exatamente. Aí me manda um e-mail falando, autorizo você a liberar meu file para 3RA. Aí sim, aí eu estou abertamente a discutir qual foi o plano que eu criei para esse cliente, a expectativa de quantos meses de inglês no máximo ele vai poder fazer, para fazer a troca de status ou não, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar o que é o da 3RA, a Celina explica o da IMI Canadá e a gente vai entrar nesse denominador comum aí, tá? Então a 3RA, nós somos responsáveis por fazer uma análise do seu perfil, assim como nós fizemos as duas feras aqui, né? E tentar achar o curso com o melhor custo-benefício, que caiba no seu bolso, se possível, né? E que te dê a maior empregabilidade possível, tá certo? Para isso a gente analisa o mercado de trabalho canadense, tá? A gente analisa o seu background, o que você já tem, que é possível fazer com o seu background, tá? E as suas aptidões, o que você quer fazer no Canadá. E com isso a gente vai buscar o melhor curso para você, tá certo? Dito isso, aí a gente vai ajudar com toda a parte de matrícula, com a parte de tradução de documentos, né, com a parte de pagamento da faculdade. A 3RA utiliza um sistema que você economiza muito dinheiro. Na verdade, as pessoas acham que elas vão gastar mais usando a 3RA, mas na verdade elas gastam menos, tá certo? A 3RA é uma empresa que existe no Brasil, existe no Canadá. A gente faz essa transferência de valores que dá uma economia, na maioria das vezes, gigantesca, tá certo? Então, assim, claro, se você achar um hotel mais barato, utiliza o que você achar mais barato, tá? Mas a 3RA tem que o IOF é 0,38, né, e tudo mais. Então é o seguinte, pessoal, mas a gente vai acompanhando. Quando você chega no Canadá, a gente faz as boas-vindas, né, te faz a primeira apresentação da cidade, né, e tudo mais. Aqui em Vancouver, essa profissional, a Brenda, por enquanto é só Vancouver. A gente ainda não tem em Toronto, porque a gente ainda não achou um profissional como ela lá. A gente está procurando. A gente faz network, a gente faz workshop para você aprender como entrar no mercado de trabalho, né, e tudo mais, né. Então a gente oferece tudo. Mas na verdade, isso é que a gente faz formalmente. Informalmente não tem muito limite o que a gente faz, tá certo? Tem um cliente que já bateu aqui na porta com o carro rebocado, com uma série de coisas. O que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar. Isso de uma maneira mais informal, tá legal? Celina. A minha parte, na verdade, sempre começa com uma consulta. Na verdade, a consulta é opcional, tá? Tem muita gente que resolve contratar os serviços para depois fazer uma consulta que tem direito os clientes da IMI Canadá. A minha sugestão é faça uma consulta inicial, porque dessa forma eu já consigo traçar o seu plano. Se o plano de imigração vai ser o melhor plano para você, se o plano de estudo vai ser melhor para você e como chegarmos no plano final. E assim, eu sou bem transparente. Se você não tem chance no Express Entry, eu vou te falar de cara, olha, as chances são mínimas, a não ser que você faça X, Y, Z. Então, de repente, o plano de estudo vai adiantar para esse lado, né? Tanto o Francisco também. Então, na hora que ele faz um Skype com o cliente, que está perguntando de curso, ele vê que tem perfil para o Express Entry, ele fala assim, faz com a IMI, né? Eu faço a transferência desse valor, porque não faz sentido você vir estudar. Eu acho que seu perfil é de imigração. Então, a minha parte é cuidar da sua imigração. É como te trazer, né? E como te manter aqui com status, até que você receba a residência permanente e até cidadania. Claro, gente, vocês precisam vir aqui, eu preciso de ajuda do PGWP, isso não é automático, mas a gente não vai bater na sua casa, não. Você tem que vir, contratar o serviço, sim, claro, né, entendeu? E tudo mais, mas a gente vai ajudando vocês durante esse período. Meninos, sei que a gente está no finalzinho aí do nosso bate-papo, o que vocês têm de considerações finais aí que você acha que vocês, assim, se alguém tivesse falado isso para vocês durante o momento da preparação, teria ajudado vocês. Aqui vocês vendo a realidade aqui do outro. Como disse você, agora eu estou do outro lado da mesa. Eu ficava assistindo os vídeos e agora você está do outro lado da mesa. O que você acha, de repente, que faltou de informação lá? O que você acha que... Ou, assim, independente de faltou ou não faltou, o que você viu aqui que você acha que é interessante passar para lá? Para quem está na... Eu acho que vocês planejaram financeiramente muito bem e o inglês muito bem. Eu sei que os dois fizeram isso. Sim. Né? Mas assim, quais são as primeiras impressões da cidade, as suas já as segundas impressões da cidade, né? A gente ainda está no período de lua de mel, né? Tá. Monique, quer voltar?
Não. Se vocês tivessem que fazer de novo, A mãe da Monique Né, tá gastar- chorando, Tá. assistindo agora, gastar né? esse dinheiro que vocês gastaram aí. Né, a mãe da Monique tá chorando agora, minha filha não volta mais. Desculpa, mamãe. Mas é o seguinte, o que vocês fariam de novo o que vocês fizeram? Você, de repente, um ano e você aqui há um pouco tempo, vocês já estão gastando um baita de dinheiro, vocês estão tendo uma primeira adaptação que costuma ser a mais chocante, esse início, tá certo? Bom, pode falar. Pode falar. Não, eu acho que assim, se a pessoa tem condição de contratar o suporte, no caso eu contratei o 3RA e a IME, eu acho isso uma coisa muito boa, porque é uma diferença enorme do que você querer fazer tudo sozinho. Tudo sozinho, como eu falei, você está chegando num lugar que você não conhece nada, gente, você não sabe nem como funciona nada. Então, e eu não sei se a pessoa que está fazendo isso tem pressa ou se não tem pressa, mas a gente, acho que a gente chegou aqui, a gente seguiu passo a passo todo, fizemos todos os boa-vinda de conselhos. vocês, seguimos todos os conselhos, fomos fazendo, e aí... E mesmo assim vai ter pedra no caminho, tá? Já tô avisando. Sempre tem, a gente sabe que tem. Né? Não é fácil, como o Rodolfo falou, Não é fácil, nada não cai de conhece graça. nada. Né? Nada cai na tua Meu mão. amigo, pra quando acontecer. chegou meu cartão de residente lá em casa, eu peguei ela papelada e joguei. Até o processo que a gente fez que eu fiz com a Celina, gente, quando eu vi a quantidade de documento, né? 70 páginas, a gente tinha uns 70 páginas de documento, ó, tô chutando aqui, O mas... Felipe não gostou da sua carta, refaça. Não, mas a Celina escreveu Tem um uma negócio teoria na que o minha processo carta. dela é tão complexo que eu acho que o oficial de imigração fala, não, isso aqui não, a prova Tô com complica preguiça. esse Mas dia. sabe o que acontece? As pessoas reclamam, mas vocês pedem muitos documentos, claro, porque a imigração, na verdade, analisa a documentação que está anexada. Ninguém da imigração vai parar e falar assim, você me manda mais isso, ou vai te passar a mão e fala assim, vem cá, Alipe, me explica isso, Rodolfo. Não, é o que está É apresentando melhor ali. ter um trabalho uma vez só do que ficar Eu indo prefiro e voltando, pecar em ser chata e pedir mais do que menos, sim, né? com certeza. Então, E no final dá certo. no né? final vocês estão aqui, Estão viu? aqui, Vocês estão né? aqui. Se eu tivesse que falar alguma coisa para quem ainda está no Brasil pensando, eu ia de novo cair na buscar informação, estratégia, mas não ficar limitado só a isso. É entender que a partir do momento que você chega aqui, por mais que você tenha planejado, coisas acontecem. Sim. Exatamente. Pro lado positivo, pro lado negativo Claro. também. Então é você estar preparado para se adaptar a tudo que possa acontecer. Mente aberta, né? Mente aberta, totalmente aberta. Muito aberto. Eu, Vem por cá, exemplo, o que peguei você o falou, pior foi inverno trabalhar- da cidade. Pegou o pior inverno, foi trabalhar no café, você vê que Nunca no trabalhei Canadá não isso na existe, vida. Canadá não existe conceito de subemprego, tá, gente? Isso. Aqui qualquer emprego é emprego, se você for trabalhar de lavador de prato, vai ter um canadense, um loirinho É. Sim. ali do seu lado lavando E prato. para aqueles que estão preocupados com a idade, não se preocupem, porque você vê gente de todas as idades trabalhando em É qualquer entender tipo de que é uma estabelecimento, fase. né? Se você entender que é uma fase que dali a um tempo você vai andar pra frente, vai começar a caminhar, e quem sabe até correr, Uhum. você consegue segurar isso, mas sempre pensar em se adaptar. Eu achei legal o que uma cliente falou esses dias. Ela falou assim, até a gente utiliza isso, a gente fala, você vai ter que dar um passo para trás para dar um passo para frente. Na verdade, ela falou um negócio interessante. Na verdade, não é para trás, é para o lado. Pro lado, sem dúvida. É. Você tá melhorando o seu inglês, você tá pegando experiência canadense, você tá entendendo? Vivência. A vivência daqui, tirar alguma viver coisa boa de entender qualquer como coisa. funciona a realidade dessa sociedade, que é muito diferente da do Brasil, tá certo? O Canadá não é para todo mundo, aqui não tem empregada, aqui não tem chofer, aqui tem que dar uma viradinha nos 30, né? Então assim, é legal você ter, mas você tem uma qualidade de vida maravilhosa, na minha opinião. O que vocês Sim, acham? sem dúvida nenhuma. Você tem uma igualdade social que eu sou admirador. Aí eu tô falando mais o Chico do que o Francisco, eu sou apaixonado pelo jeito que funciona a sociedade aqui. Eu acho muito igualitária, eu acho... Educação também. Né? Eu sou CEO de uma empresa que tem escritório em vários lugares do mundo e eu vim pra cá de ônibus hoje. Feliz da minha vida. Você tá entendendo? Então, eu acho isso bem legal, tá? Pessoal, eu preciso falar só umas coisas rapidinho aqui, que senão meu departamento de marketing me bate, né? Eu vou rápido aqui, aí Já já vou tem gente olhando assim pra agradecer você, ali, meu João. sócio tá me olhando ali, ó, você fala pra caramba, né? Então é o seguinte, pessoal, a 3RA tem um grupo no Facebook, pra quem quiser entrar, que é o Assistência... Então é Assistência Brasileiros em Vancouver, ouvindo para Vancouver, tá?
É bem legal vocês entrarem. A IME Canadá também tem um grupo deles, tem mais de 20 mil pessoas, os dois grupos, né? Então, assim, troca informação com as pessoas, né? E tudo mais. O nosso é focado em vistos e processo de residência permanente, né? Então, vamos lá. Fala SOS, vistos e imigração. Nós tivemos um probleminha no último Hangout que a gente fez com a Centennial, que é um college de Toronto muito legal, que a gente trabalha bastante, tá? Nós tivemos o representante da Centennial veio a Vancouver, nós refizemos esse Hangout para vocês, tá legal? Então, fizemos tudo para que vocês tenham um áudio de qualidade, assim como vocês merecem. Então, para assistir ao vídeo, é só clicar no link que vai aparecer aqui na tela para vocês. Cadê? Estão lá, já estão clicando. Já estão clicando. Então tá legal. Então apareceu o link aí que eu não sei aonde, na tela aí. Quem quiser reclamar, se não apareceu, é info@3ra.ca. Não deixem dá logo o e-mail dele. Direto na fonte. Quase que Direto na saiu. É o seguinte, não deixe de enviar um e-mail pra gente, tá? info@3ra.ca. A gente vai te enviar esse e-mail gratuito com diversas informações de como a educação pode te ajudar com o processo de imigração. Para quem quiser marcar o bate-papo aí com a Celina, né? A consultoria dela para ver se encaixa no perfil do Expressent e tudo no mais. No nosso site mesmo, você já tem acesso à minha agenda, tem os valores, a explicação de como funcionam os tipos de consulta. Qual é o seu site? É www.ime-canadá.com. Tá legal. O próximo webinar da 3RA vai ser com o pessoal da Langara. É o Fabiano, que é o responsável lá, é o brasileiro que trabalha lá, que é um amor de pessoa. Tô sempre lá azucrinando ele, né? Um cara bom mesmo. Que vai ser no dia 17 de maio, às 21 horas, tá legal? Vamos ver aqui, já pode fazer a pré-inscrição no link. Quem quiser já pode fazer a pré-inscrição no link que está aparecendo para você aqui na tela. Está aparecendo para aqui na tela? Tá pipocando aqui, ó. Todo mundo se inscrevendo. Então, todo mundo se inscreva aí. Meninos, alguma consideração final? Eu já perguntei a consideração final, né? Pessoal, é foco, estratégia e planejamento. O Canadá tá aberto, cara. Não deixe para ontem, né? Não deixe para ontem. Muitíssimo obrigado do fundo do coração mesmo aí pela atenção de vocês. Sei que não deu para responder a todo mundo, tá, pessoal? Eu tentei tirar o máximo de informações deles e assim... Posta nos grupos, tá? A gente vai estar respondendo, a gente tem equipe, né, que ajuda a gente a responder. A gente pode mandar vários links com tantos vídeos que nós já fizemos. Tem muito material, na verdade, nos nossos sites também. Quem quiser me adicionar no Facebook, fica à vontade. Eu respondo o mais rápido que eu posso, tá, pessoal? Peço um pouquinho aí de paciência. Né? Francisco, né? Tostes. O Tostes é T-O-S-T-E-S, mas pode ficar à vontade. Estou sempre colocando novidades no Facebook, né? O que está acontecendo no mercado de trabalho, ou coisas que nós estamos fazendo, como esse seminário aqui. A Celina, ela é muito subcelebridade, eu sou menos subcelebridade que ela, entendeu? O dela não tem mais lugar para você ser amigo dela, mas você pode dar um follow, né? Você pode follow, exatamente, pode follow, tá? Então nós somos os quase famosos, né? O dela, qual é o seu Facebook? A Celina? Celina Rui. Com H-U-I, tá certo? É como eu digo sempre, né? Ser famoso em mídia social é igual ser rico em banco imobiliário. Eu tentei ser amigo da Celina no Facebook, não conseguiu. Abre um espacinho pra você, Gente, muitíssimo obrigado. Não deixe de contactar a gente, vai ser um prazer ajudar vocês a vir para o Canadá. O trabalho da 3RA é ajudar você a economizar o dinheiro, é você conseguir colocar aquele dinheiro, aquele investimento que você vai fazer para ter o máximo de empregabilidade no final das contas. E da IME Canadá é ajudar vocês aí com o processo de vistos e imigração. Estarei aqui no Canadá pra gente se encontrar aqui. Isso aí. Certo? Ok, até a próxima. Obrigado a todos, gente. Muitíssimo obrigado a vocês. Obrigado.